Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos aqui mais um jornalístico Clique Jornal aqui da Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A música você ouviu até agora, antes do Clique Jornal, mas a proposta da direção de comunicação do CID-CT é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. O programa de hoje mais que especial, com a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, que está conosco aqui, e a gente vai começar a debater o porquê da Assembleia Geral que o CID-CT está propondo nesta quarta-feira, dia 14 de junho, às 8h30 da manhã, na portaria do INPE. E você que é sindicalizado do CID-CT, já vai aí tomando pé dessa situação, porque essa Assembleia Geral, na portaria do INPE, na quarta-feira, vai ter a pauta o seguinte: a campanha salarial deste ano, RT e GQ, que é a exigência de documentos, o corte de verbas das instituições de pesquisas. Na Assembleia vai propor também a caravana até Belo Horizonte no dia 17 de julho, onde haverá uma manifestação contra o corte do orçamento da CIT. Agora, por que uma caravana a Belo Horizonte e não a Brasília? Acontece que em Belo Horizonte, no dia 17 de julho, estará lá o ministro da Ciência e Tecnologia. E o CID-CT de todo o Brasil, em especial aqui do Vale do Paraíba, estão se cotizando para rumar em caravana até Belo Horizonte. E, finalmente, a deliberação sobre a adesão à greve geral, também no dia 30 de junho, contra as reformas da Previdência e as reformas trabalhistas. E é por isso que eu digo boa tarde, Shirley Marciano. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo na bancada. É isso aí mesmo, Paulinho. Essa Assembleia está recheada de assuntos. É importante que todo mundo participe, que comente, que diz o que acha de tudo isso daí que está passando, se vão participar das caravanas. Enfim, é isso. Olha, e dia 30, mais uma Assembleia. Então, Shirley, dois detalhes importantíssimos nessa Assembleia Geral do dia 14 de junho. Uma, que é a campanha salarial, e a outra, e dois fatos interessantes: a caravana para Belo Horizonte, para mostrar lá o descontentamento da ciência e tecnologia com o atual governo e com a política adotada pela ciência e tecnologia, não é, Shirley? É isso mesmo. Se for pensar, todas as pautas elas estão de alguma maneira vinculadas umas às outras, né? Por falar em campanha salarial, a campanha salarial ela depende muito do que rola lá em Brasília, da política que é implementada para a CIT. E isso, diretamente, a gente está falando de corte de verba das instituições de pesquisa. Então, tudo isso é uma coisa vinculada à outra. A caravana para Belo Horizonte, então, ela tem esse mote também de pedir mais para a ciência e tecnologia, né, que, na verdade, a gente só tem recebido notícia ruim, né, corte de verbas, e isso aí, realmente, a gente não tem sido ouvido. O ministro da Ciência e Tecnologia não tem conseguido cumprir o papel dele, que ele tem prometido, né, de não ter cortes, pelo menos, já que não vai aumentar, que pelo menos tivesse mantido aquele corte que o governo anterior deixou, né, que, que não era o suficiente, mas ficou menos ainda. E essa deliberação sobre a adesão da greve geral, 30 de junho, provavelmente deve ser aprovado, né, por todos os sindicatos. E essa participação é importante, como foi aquele último... Foi dia 24. Fomos... Isso. Dia 24 Inclusive, de maio. eu estive lá também. Você esteve lá em Brasília dia 24 de maio. Memorável aquela uma. Memorável. Eu até me arrependi um pouquinho de ter ido por causa dos vândalos que foram a Brasília. Porque nós fomos para uma manifestação pacífica. Aí chegou lá
Um pessoal encapuzado começou a gerar uma confusão lá. Ô Shirley, agora, não é isso que a mídia tem mostrado. Agora, a mídia está a serviço do governo, até porque as verbas da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e tudo isso tem ido para as emissoras de TV e foi feito um balanço. 90% das emissoras estão dando 90% da programação favorável ao governo. Com certeza, Paulinho, como não é de agora, né? Isso sempre existiu. Desde a época do Chateaubriand, que ele dizia, né, que notícia é perfumaria. Então, os veículos de comunicação, a maioria, né, não vou dizer todos, né, porque tem jornalistas sérios, tem veículos de comunicação que são sérios. Mas esses jornais grandes aí, que ganham muito dinheiro, que se mantêm no terceiro poder, que a gente chama, eles sempre ganharam dinheiro do governo através de comerciais, ou verba propaganda mesmo. Propaganda, ou mesmo aquelas verbas que eles dão, né? É dado, né, praticamente. E eles têm a concessão e recebem verba. E a Globo, por exemplo, é uma das que mais recebiam. Aliás, até hoje é a que mais recebe. Então, é lógico que eles vão fazer o papel de quem está doando dinheiro ali, colocando propaganda e tudo mais. Shirley, agora qual a visão que você tem, qual o entendimento que você tem depois que o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Máxima da Justiça, deu a liberação para que o presidente Michel Temer continue governando e não tenha cassado a chapa Dilma Temer, já que a presidente Dilma ela já foi impeachmentada, né? Teve um impeachment e foi afastada do governo. Então, esses assuntos são tão polêmicos assim, tá? Eu vou falar como povo mesmo, né? A minha sensação é de impunidade, né? O que está acontecendo no país, toda hora aparece questão de corrupção, aí ninguém é preso, nada acontece. Então, a sensação que dá é que você pode ser corrupto e você vai continuar no poder e não vai, você está protegido pelas próprias instituições que também são corruptas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, tá desse jeito. Eu até, nos bastidores que a gente estava comentando, eu não sei aonde que vai dar isso, mas chega um momento que o copo vai encher a tal ponto que vai transbordar, e eu acredito que estamos perto disso. Shirley, e em relação à permanência do PSDB, que foi o causador da cassação dessa chapa e tudo, eles entraram e depois se arrependeram. A permanência do PSDB junto ao governo do PMDB, do Michel Temer. O deputado Carlos Bezerra Júnior, ele deu uma entrevista na revista Carta Capital dizendo que ficar no governo Temer é dar abraço de afogado. Ele é o deputado tucano e ele diz que os tucanos precisam deixar a base de apoio ao governo do Michel Temer se quiserem ser coerentes. O que você acha disso? Olha, Paulinho, eu acho que eles acharam oportuno tirar a Dilma num certo momento ali, que também estava... Ela não entrou como presidente tão fortalecida. Ela entrou meio fragilizada e foi uma disputa muito acirrada com o Aécio, né? Mas aí se aproveitaram disso e tentaram de toda maneira dar um golpe, né? Eu acredito que se a pessoa é eleita e ela é retirada sem motivo, é o chamado golpe mesmo. Só que daí não se sustentou, né? O Michel Temer, ele entrou com uma agenda, e essa agenda ele vem cumprindo ela, que são essas reformas. E ele não tem pretensão nenhuma de se recandidatar, quer dizer, ele ganhou como vice. Ele quer encerrar a carreira como presidente da República. Exatamente. Então ele está fazendo assim coisas que desagradam a população, que a gente tem até batido constantemente nisso, de que ele não tem base nenhuma com a população, está com menos que 10% de aprovação, e ao mesmo tempo ele tem uma aprovação enorme na Câmara e no Senado. Então isso significa que ele, ao invés de estar atendendo os pedidos, os anseios da população, ele está atendendo os pedidos e os anseios dos próprios políticos. E isso é muito triste, né? Triste e lamentável. Bom, Shirley, mas hoje é dia dos namorados, eu espero que você tenha dado já o seu abraço ao seu namorado, e hoje no dia dos namorados, falando de um jantar muito especial que ocorre, o chefe Kennedy Nunes, ele passou algumas receitas aqui, uma receita, e ele acabou batendo um papo com o Vitor Abreu para mostrar o quão
importante é essa data e um jantar especial. Vamos à receita? Vamos lá. Então, atenção, Vitor Abreu, direto na receita com o chefe de cozinha, o chefe Kennedy Nunes. Vitor Abreu, aqui na Rádio CT. Já sabe o que vai fazer para comemorar o Dia dos Namorados? Que tal um jantar especial, feito por você mesmo? O chefe e consultor de gastronomia Kennedy Nunes te ajuda. Papel e caneta na mão. A gente pode trabalhar aí com um filezinho de salmão, com o filé de tilápia, ou até mesmo a merluza pode ser trabalhado, pescada branca. Você cozinha ele no vapor, então na água mesmo, separa. E ele só cozido com água e sal, tá beleza. O que você vai precisar? Você vai precisar de requeijão, ricota, maçã verde cortadinha em pedaços e biscoito de água e sal. Você vai triturar esse biscoito de água e sal com um pouquinho de manteiga, fazer uma base para o seu cheesecake e por cima você vai pegar esse salmão que você cozinhou, triturar ele junto com a ricota, fazer uma pasta com requeijão e cobrir por sobre essa base. Isso você serve ele resfriado e fica uma delícia. Muito leve, um prato bem bacana para essa noite, Dia dos Namorados. Tem outra opção, creme de cenouras com camarão. Você descasca aí uma meia dúzia de cenouras, bate um liquidificador com creme de leite. Numa panela à parte, você refoga aí com azeite, cebola, alho e os camarões descascados. Você adiciona esse creme que você bateu e deixa ferver. Assim que ferver, você pode desligar e você vai servir com um pãozinho fresco. Uma sobremesa bacana, simples, que qualquer um pode fazer. Os morangos com mini saia. Você vai pegar uma caixinha de morango, que você compra baratinho, e um chocolate, uma barrinha de chocolate dessa meio amargo. Você pode derreter o chocolate no micro-ondas, pegar os morangos e colocar simplesmente o biquinho, a partezinha de baixo dele nesse chocolate derretido. Coloca numa folha de papel alumínio e leve ao refrigerador para resfriar. A parte de baixo dele vai ficar ali com a sainha de chocolate. Maravilhoso para ser servido aí após uma refeição. Agora é hora de ir para a cozinha e preparar tudo. Não se esqueça daquele ingrediente importante, uma boa pitada de amor. Reportagem Vitor Abreu. Muito bem, Shirley. Tá aí o Vitor Abreu. Que pena que é salmão, camarão. Que pena que não é o namorado, né? Que é um peixe gostoso também. Também. Faltou. Né? Mas legal, né? Isso aí é uma maneira singela que a gente tem de homenagear os namorados com uma receitinha que todo mundo hoje provavelmente deve sair do seu trabalho, né? E chegar em casa, fazer uma janta especial ou ir jantar em algum lugar aqui em São José. Apesar dos preços estarem bem salgados, tá, né? Muito salgado. Eu procurei lá, tá R$250, R$300 no jantar aqui. A Associação Comercial aqui de São José fez uma pesquisa e disse que o gasto com o Dia dos Namorados ficaria entre R$100 e R$200. Então, tá na média, né? Não sei, não. Mas eu acho que tá mais um pouquinho, porque Mais eu peguei uma lista de restaurantes aqui que vai servir jantar hoje, né? Que não é comum abrirem os restaurantes num dia de segunda-feira. E os preços estão entre R$250 e R$300 para o casal. Bom, vai sobrar a mesa vazia. Shirley, a última edição do Jornal do CT trouxe uma manchete muito interessante, que é o MMA ameaça privatizar o monitoramento da Amazônia e causa atrito com o INPE. Uma publicação do edital do pregão, o pregão eletrônico do Ministério do Meio Ambiente, esse pregão no valor de 78,5 milhões destinado à tomada de preço de diferentes serviços, são vários os quais podem se sobrepor à atividade. Quer dizer, deu atrito nessa questão do valor aí? Você acompanhou a publicação dessa matéria? Porque a gente vê que o ministro Kassab, ele voltou a cortar o orçamento e os diretores dos institutos acabaram reagindo, né, Sheila? Essa parte de monitoramento da Amazônia ficou muito polêmica nos últimos tempos, porque eles querem retirar esse serviço do INPE, né? Mais um dos serviços sendo retirados. A gente não sabe quais são as motivações, mas provavelmente o pano de fundo disso daí é financeiro mesmo, né? Porque tiram do Instituto de Pesquisa e passa a terceirizar o serviço.
acho que tem alguma coisa errada. É verdade. Bom, nós vamos para um breve intervalo e na volta, Chile, vamos trazer aí que até a Rádio Ciência está trazendo essa informação, que a estiagem no Nordeste, enquanto chove aqui no Sudeste, a estiagem no Nordeste deve se prolongar. E olha, muita situação, mas essa matéria vem daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais. Este é o Clique Jornal. É mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária, e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, estamos de volta em mais um Clique Jornal. Hoje o programa especial para você, trazendo algumas informações, em especial do Jornal do Sindicet, da edição 57. Traz uma matéria muito interessante na página 2 e desde já fica aqui o recado para você que é sócio do Sindicet, para buscar o seu jornal. É um documento em especial para você que já se aposentou, é um documento para você acompanhar para e passo o que acontece na ciência e tecnologia. Uma matéria na página 2 que fala sobre ciência e tecnologia conta que no Jornal do Sindicet que o novo corte de verbas inviabiliza a execução orçamentária e os diretores do INPE realmente estão protestando com isso. O ministro Gilberto Kassab, que é o titular do MCTIC, ele concordou em receber os diretores do INPE e de outros institutos públicos de pesquisa federais para uma reunião cuja finalidade seria discutir o que o Ricardo Galvão define como uma gravíssima situação orçamentária. O presidente do Sindicet aqui de São José dos Campos, o engenheiro Ivanil Elisiário, falou sobre isso na semana passada e ele adianta que em texto enviado ao corpo técnico do Instituto no último dia 30 de maio, com o título de mensagem do diretor sobre restrição orçamentária, o Galvão, que é o nosso querido Galvão, o Ricardo Galvão, ele reproduz a mensagem que a diretoria da gestão do MCTIC informa às unidades de pesquisas que as verbas disponíveis para
o corrente ano, esse ano de 2017, serão ainda menores do que o previsto. Então, após o anúncio desse contingenciamento de 44% dos recursos. Então, está na página 2 do jornal do SINDICT. É muito interessante para você acompanhar essa matéria que está no jornal e a edição a mais recente, não é? Que é a edição 57. E agora já... Essa notícia, esse corte de 44%, a gente chegou até a consultar o Ministério da Ciência e Tecnologia, que não respondeu, a gente consultou todos os órgãos, que o INPE, o gerente dos contratos aqui do INPE, para saber se ia impactar ou não. A Agência Espacial Brasileira respondeu que eles não tinham informação ainda do que iria acontecer, mas que possivelmente eles iam fazer um corte que fosse mais ou menos equilibrado, para não ter que acabar com alguns contratos que estão em andamento. Mas neles mesmos não tinham informação suficiente ainda sobre o assunto. Então, quer dizer, projetos como o Cibers sobre o Amazônia continuam sob risco, porque, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer, porque um corte de 44% é praticamente a metade da verba destinada a um projeto que pode ser cortada e 50% é uma coisa que você pode dizer, eu posso afirmar que 50% você pode praticamente jogar esse negócio lá para 2 anos seguintes, não vai sair. Que não acontece nada no meio da ciência e tecnologia. Quase 50% é muito. É tirar tudo, porque 50% é estrutural. E o que precisar não terá. E esses dois projetos, os dois estão previstos para o final de 2018. Shirley, é um projeto de desmonte da ciência e tecnologia brasileira? Então, olha, os países desenvolvidos, quando entram em crise, o entendimento deles é que tem que desenvolver mais ainda a parte de ciência e tecnologia para você, daqui a uns anos, começar a colher frutos. Aqui no Brasil, infelizmente, como que eles pensam? Faltou dinheiro, vamos cortar da ciência e tecnologia. É um erro fatal, né? Bom, para tudo tem que ter explicação. Agora, por falar em explicação, estamos aí às voltas da reforma da Previdência, da fragilidade do novo modelo atuarial do regime geral da Previdência. E o SINDICT, o Shirley, criou aí o Descomplica SINDICT, aonde o doutor Sodero, ele que é o advogado aqui, ele explica sobre a reforma da Previdência, desmascarando o rombo da Previdência Social. O doutor Sodero, ele explica por que o SINDICT é contrário à reforma da Previdência e à proposta feita pelo presidente da República. Vamos acompanhar aqui, Shirley, o doutor Sodero, que fala sobre esta situação. Vamos lá. Aqui quem fala com vocês é o advogado José Roberto Sodero. Eu sou assessor jurídico do SINDICT e estou aqui no Descomplica SINDICT para falar sobre a PEC da reforma da Previdência, a PEC 287 de 2016. O que ela influencia a vida do servidor público? Várias são as alterações na Previdência Social do servidor público, que vai desde a pensão, da impossibilidade do pensionista receber aposentadoria e pensão, a cota daquela pessoa que perde a qualidade de beneficiário, que era dividida entre os outros beneficiários, ela se extingue, a impossibilidade do servidor público que está com menos de 50 anos, em alguns casos, chegar à integralidade, porque acaba a paridade. Só para vocês terem um exemplo, um servidor público que entrou aos 30 anos no serviço público, depois de ter feito graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado,
hoje com 46 anos de idade, ele só vai conseguir se aposentar por volta dos 79 anos de idade, com a integralidade. No entanto, o que acontece com ele, aos 75 ele é jubilado por conta da própria reforma da Previdência Social, ou seja, ele contribui para a Previdência Social, mas nunca vai chegar a se aposentar com integralidade. Então, vocês veem que são várias as alterações e nós temos que ficar atento. A seguir, veja um vídeo sobre a reforma previdenciária, veja se você concorda com a reforma ou não concorda. Um grande abraço, isso é o Descomplica SINDCT. Muito bem, tá aí o Dr. Sodero convidando você para ver o vídeo aqui no site do SINDCT, para você concordar ou discordar ou ficar bem informado. O endereço do site é www.sindct.org.br. Então tá aí o doutor José Roberto Sodero. Isso mesmo. E a gente está sempre atualizando essa questão da Previdência, que a gente está numa luta acirrada aí, né, para conseguir barrar essa proposta que é totalmente absurda. Olha, é um absurdo mesmo. Então tá aí www.sindct.org.br. sindct.org.br. Muito bem. Nós temos uma informação aqui a respeito das águas lá no Nordeste, que é uma situação, a estiagem no Nordeste que deve se prolongar, Shirley. Enquanto aqui no Sudeste chove demais, a climatologista a Renata Tedeschi, que é do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do nosso INPE aqui de São José dos Campos, ela explica o motivo da previsão. Por que lá tão sem água e aqui com tanta água? Vamos trazer informação? Vamos lá. Vitor Abreu, por favor, direto na notícia com a climatologista Renata Tedeschi aqui no Clique Jornal. O Nordeste pode passar por mais um período de estiagem. Para se ter ideia, há 5 anos as chuvas têm sido abaixo da média na região. A climatologista Renata Tedeschi, do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE, conta que a temperatura das águas do oceano influenciam nessa questão. É um ciclo natural do globo, tanto aquecimentos quanto resfriamentos nos oceanos. Como o Atlântico nesse momento está mais aquecido do que a média histórica, pelo menos é o que os modelos têm mostrado, que vai permanecer assim. Isso faz com que a zona de convergência intertropical fique mais a norte e, portanto, cause menos chuva sobre o Nordeste. A previsão de chuvas abaixo da média não significa que não vai chover nada ou que não vai ter alguma região que possa chover um pouco, mas tem que ter precaução porque realmente os padrões climáticos não estão favoráveis para a chuva sobre a região Nordeste. O CPTEC faz parte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Reportagem Vitor Abreu. Muito bem, mais uma informação ligada à ciência e à tecnologia, Shirley. Agora, uma pergunta do internauta aqui a respeito do blog do SINDCT. É SINDCT Espacial? É sindctespacial.blogspot.com.br. Muito bem. Nesse blog SINDCT Espacial fala sobre política, sobre ciência e tecnologia. Ele é mais ligado mesmo a ciência e tecnologia, é a parte mais de aeroespacial, né? O pessoal que gosta de acompanhar, que curte o assunto. E aí a gente traz notícias de todas ligadas a essa área, né? Então, é para quem é apaixonado mesmo por esse assunto. Olha, então, mais uma vez, você pode acessar o SINDCT Espacial, não é especial, é SINDCT Espacial. .blogspot.com.br. .blogspot.com.br. SINDCT Espacial .blogspot.com.br. É política, ciência e tecnologia do setor aeroespacial que você pode acompanhar. Aliás, o SINDCT tem vários canais
para que o internauta, em especial quem é da ciência e tecnologia, possa interagir com o seu associado, não é, Shirley? É isso mesmo, Paulinho. Nós temos a página principal, né, o sindct.org.br, que ela é um portal que conduz você, que leva você à rádio, né, a rádio que nós estamos aqui, radioct.com. Aí tem o blog também que está lá linkado, né, que é o Blogspot. Então, todas essas plataformas, né, elas servem para que o nosso servidor público ele tenha mais acesso às informações, mais acesso ao entretenimento também, ligado à informação. Então, é isso aí. Muito bem. Shirley, nós vamos para mais um intervalo e na volta, você sabe que muita gente está fazendo acordo pré-nupcial agora, não é? Como assim? Antes de se casar, estão fazendo acordo, está crescendo no país. As mulheres se empoderaram, as mulheres hoje são outras, não são mais as de 20, 30 anos atrás, e por conta disso está se crescendo no Brasil acordos pré-nupciais. Você faz um acordo antes de casar, porque senão o bicho-papão leva tudo depois que casa. Nossa, agora fiquei até curiosa de saber. Essa é uma curiosidade que a gente vai passar daqui a pouco no próximo bloco aqui no Clique Jornal. Um colega nosso fez um acordo pré-nupcial e deu muito certo. Então ele vai dar essa explicação daqui a pouco. Clique Jornal volta já para você da ciência e tecnologia. Um instante, até já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olha, o monitoramento aqui na Mata Atlântica aponta um aumento de 57,7% no desmatamento. É um dado que compara períodos de destruição da Mata Atlântica entre 2014 2015 e 2015 e 2016. É um levantamento do INPE, da ONG SOS Mata Atlântica também. Então, para você ter ciência do que está acontecendo, a Mata Atlântica teve um aumento no desmatamento de 2014 para cá. A ONG, a ONG, né, a SOS Mata Atlântica e o INPE
divulgaram os novos estudos do Atlas da Mata Atlântica com dados sobre a sua conservação. Os mais atuais são referentes aos períodos de 2015 e 2016. É um estudo onde se verificou no período um desmatamento de 290 quilômetros quadrados nos 17 estados da federação que possuem partes do bioma. É um aumento, como a gente já disse, Shirley, de 57,7% em relação ao período anterior, que foi 2014-2015, que teve um desmatamento de 184 quilômetros quadrados. Então, olha, 184 quilômetros quadrados entre 2014 e 2015 e agora 290 quilômetros quadrados nos 17 estados neste último apontamento de 2015 e 2016. Não tem fiscalização, não tem lei. Cadê a lei de proteção das nossas matas, Shirley? Olha, Paulinho, eu como leiga, eu posso dizer que existe legislação para proibir, existe fiscalização, existe tecnologia, inclusive porque o INPE entra nessa jogada de fiscalizar por meio de satélites, né? Mas o que deve ter é corrupção no meio, porque se a fiscalização existe, existe as pessoas, existe o monitoramento, como que eles não conseguem evitar o corte? Isso aí é madeireira, não é? Então o cara vai lá, ele derruba 3 árvorezinhas, ele derruba milhares de árvores. E é uma coisa barulhenta também, né? Não é um negócio que dá para passar despercebido. Então eu sou leiga no assunto, eu não posso dizer o que acontece, mas eu tenho certeza absoluta que quilômetros de desmatamento, não é possível que alguém não consiga evitar isso. Para você ter uma ideia, o estado da Bahia foi o estado com mais desmatamento. Na Bahia foram 122,8 quilômetros quadrados. Lá teve uma alta de 207% em relação ao ano anterior, quando foram destruídos 39,9 quilômetros quadrados. 2 municípios baianos, Santa Cruz, Cabralha e Belmonte, são os maiores desmatadores, com derrubada de 30,5 km quadrados e 21,1 km, respectivamente, Shirley. Belo Monte deve ser por causa da hidrelétrica, né? Que eles estão construindo lá. Essa aí está dentro da legislação, né? Agora, mas não fica por aí não. Minas Gerais vem em segundo lugar, com 74 quilômetros desmatados. Daí, na sequência, é o Paraná, 34,5 quilômetros, e o Piauí com 31,25 quilômetros quadrados. Ô Shirley, de norte a sul desse estados mais com culturas, outros menos com cultura, a mesma coisa. Eu acho que os países, quer dizer, não são todos os países que têm uma reserva como nós temos da Amazônia, né? Uhum. Então todo mundo fica de olho ali, né? Mas a gente não conseguir fiscalizar o suficiente. Eu acho que o problema é outro. Pelo menos, Shirley, o INPE pôde, juntamente com a SOS Mata Atlântica, pôde mostrar o quadro do desmatamento no Brasil. A nossa biodiversidade vai estar sendo afetada e, por isso, você vê cada vez mais ataques de onças na cidade, jacarés e outros bichos que o habitat natural deles foram destruídos, eles vêm para a cidade. Com certeza, tem um desequilíbrio, né? Só que a gente queria ver números mesmo não números póstumos, né? De a árvore já caiu, né? Já desmatou, já tem os buracos lá na Amazônia. A gente quer ver realmente prevenção, né? Tá na hora, né? Eles evitem, né, a derrubada das árvores, né? É que o governo está tão ocupado, né, em se manter no poder, que esquece do dever de casa. Para finalizar, Shirley, a Mata Atlântica está distribuída ao longo da costa atlântica do Brasil e ela se espalha também para áreas da Argentina e do Paraguai. Então, está aí uma informação através do INPE e do SOS Mata Atlântica. Mas como eu disse, Shirley, para você, a gente vai trazer aqui a informação do acordo pré-nupcial. Isso é muito importante para quem está casando. Interessante, hein? Muito bom. Então, você que casou, você que está casando, os casais estão firmando em cartório as regras em caso de separação.
já está todo mundo prevenido. A Beatriz Fidelis, ela traz essa manchete sobre esse acordo pré-nupcial, então preste atenção, você internauta e nós aqui do estúdio também. Acordo pré-nupcial cresce no Brasil. Acordos pré-nupciais têm se tornado cada dia mais comuns entre casais. Entre 2006 e 2016, o número de contratos que estabelecem a divisão de bens do casal cresceu 110%. Os dados são do Sensec, um banco que reúne os atos lavrados em cartórios brasileiros. Rodrigo Dantas, diretor do Colégio Notarial do Brasil, acredita que o número aumentou porque as pessoas querem evitar ter que entrar na justiça no caso de um possível divórcio. O aumento se deve ao fato de que os casais eles estão cada vez mais informados sobre os problemas que podem ser evitados na esfera patrimonial com a escolha antecipada do regime de bens entre o casamento. É comum nós encontrarmos situações nas quais, no momento da dissolução do matrimônio, o marido e a mulher não chegam a um consenso quanto a quem ficará com determinado bem, e eles acabem levando a questão para a via judicial, um litígio, um desgaste muito grande. Além do regime de bens do casal, ou seja, da divisão do que fica com quem do casal, os acordos pré-nupciais têm contido cada vez mais especificidades, desde punição contra a traição até quem fica com o cachorro. Os casais mais jovens, eles vêm cada vez tendo maior interesse em multa no caso de eventual traição ou prêmio a ser pago por um dos cônjuges ao outro pelos anos de casamento, por exemplo, se o casamento durar 5 anos, ou questões envolvendo regras de visitação de animais de estimação. Os acordos ou pactos pré-nupciais são feitos por escritura pública em cartórios de notas. Para fazer o documento, os noivos devem comparecer antes do casamento ao tabelionato com RG e CPF originais. O valor do pacto antinupcial varia de acordo com o estado e a cidade. De Brasília, Beatriz Fidelis. Muito bem, tá aí a Beatriz Fidelis e a gente trouxe essa matéria, Chile, até para falar que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não é apenas de ciência e tecnologia. Então, e no Dia dos Namorados, né? E no Dia dos Namorados, né? Tá aí, né? Primeiro foi a receita e agora, né, melhor o preto no branco, como dizem os antigos, com certeza, mas você vê, Paulinho, uma notícia dessa, né? As pessoas estão ficando tão pragmáticas, né? Então aí num momento, né, ali de romance, não sei o quê, você vai lá, faz um pacto com a pessoa. Se a gente brigar, você vai ficar com o cachorro, eu vou visitar o cachorro. Eu acho que é muita racionalidade para a situação, né? As pessoas estão mais mas práticas. Acho que é o certo, né? Bom, na hora das palavras lindas, né? Meu amor, cadê? Me empresta a sua caneta, deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. E é por isso que a gente está falando dessa matéria, porque o Clique Jornal não trata só de ciência e tecnologia, não. Na programação, a gente aborda temas desde clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, movimentos sociais, cultura, e passa também por amenidades, por causa e até mesmo filosofias e religiões, sempre ao vivo, sem corte e com retransmissões nos horários alternativos. Então, assim a gente dá mais espontaneidade e dinamicidade ao nosso jornalismo, e lembrando que você pode interagir com os entrevistados e mandando também mensagem para a nossa página no Facebook também, não é isso, Shirley? É isso mesmo, Paulinho. E olha só, Paulinho, o legal de você apresentar um programa de variedades é que você entende que a pessoa que ela é interessada na área de ciência e tecnologia, ela também tem família, ela também comemora as datas, ela tem suas filosofias, suas religiões, então ela tem interesse com as coisas da cidade, enfim, política, e porque nós somos seres muito complexos, né? Nós gostamos de discutir e estar inteirado de todos os assuntos, né? Realmente é muita variedade. Olha, e por falar nisso, Shirley, a ANS, a saúde do brasileiro anda tão perrengue e o sistema de saúde é muito difícil que a ANS acabou suspendendo 38 planos de saúde aqui no Brasil, mais 38. Você vê que cada dia mais a porta dos hospitais públicos tem acúmulo de pessoas, o atendimento tem ficado deficitário, então o melhor mesmo é não ficar doente, porque mais
38 planos de saúde foram suspensos pela Agência Nacional de Saúde. Então, é complicado, muito complicado, Paulinho? né? Porque o SUS ele já não dá conta do recado. Aí, se você suspende, aí você complica mais ainda. Só que também, Paulinho, tem um outro lado que é a questão das regras mínimas, né? Para você ter uma empresa de atendimento de saúde. Senão vira bagunça. Porque imagina, você pensa que está sendo atendido, aí você chega lá e eles dão... não, se você pagar essa injeção aqui, você vai poder pagar, porque você tomar essa injeção vai ter que pagar. Então, se você não tiver umas regras mínimas, que é com a vida, né? Afinal de contas, né? Também vira uma bagunça, eu acho. Mas a gente vai trazer, Shirley, daqui a pouquinho, o Henrique Carmo para falar quais são esses planos de saúde e até para a gente ficar alerta em relação a isso. Muita gente não sabe, está pagando direitinho, mas vai ficar sem o plano de saúde. Inclusive o INPE está com esse problema também, com a Unimed, tá? A gente fala já sobre essa questão aqui no Clique Jornal, um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco do programa de hoje. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Hoje o programa especial trazendo notícias, as notícias através do INPE, do ITA, que circulam pela mídia. E o Vant do ITA, ele pode ser fabricado ainda este ano. Uma informação que chegou na última semana de maio, o Shirley disse que 2 protótipos já foram feitos e o projeto entra na fase 3 do Vant, que é o veículo aéreo não tripulado, aguardando a aprovação de investimentos, e o coordenador acredita que o ITA será o berço do Vant profissional aqui no Brasil. Nós teremos aí o veículo não tripulado. Aliás, é uma matéria do Xandu Alves, aqui de São José dos Campos, que foi lá visitar o ITA. Tem até o nome, esse Vant aqui do ITA, que é o Asa Branca, que é o veículo aéreo não tripulado. Foi desenvolvido, é um desenvolvimento do ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica aqui de São José dos Campos, que pode entrar em processo de fabricação ainda esse ano. Agora, para isso, Chile, depende da aprovação da fase 3 do projeto financiado pela CHESF,
que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que é a subsidiária da Eletrobras, que pode exigir recursos de até 18 milhões de reais. Quer dizer, São José desponta mais uma vez, saudades, porque aqui foi inventado a urna eletrônica, o motor a álcool e tantas coisas boas inventadas aqui em São José dos Campos. O veículo aéreo não tripulado também pode lançar voo a partir de São José. Paulinho, essa questão do VANT, ele pode ter uma tecnologia específica ligada a essa área, que eu não sei direito desse assunto, mas a questão da hidrelétrica. Porque VANT, na verdade, é um drone. É um drone. É um drone. De 18 milhões. Que, na verdade, deve ter tecnologias ali que vai fazer algum tipo de monitoramento nessa área de monitoramento de rios, né? Eu acredito que seja isso. Então, assim, não é uma tecnologia nova, coisa do outro mundo, né? Mas é importante que esteja sendo realizado aqui no ITA, dentro aqui do Instituto nosso, aqui no Departamento de Ciência e Tecnologia, do DCTA, mas não é assim, não é como a urna eletrônica, que é uma coisa realmente nova, né? Mas é uma coisa importante também para o país. Mas olha, é tão importante que o ministro das Minas e Energia, ele visitou o ITA, conheceu o projeto, que foi, já fazem 13 anos que esse projeto foi iniciado aqui em São José dos Campos, já consumiu 7 milhões de reais, sendo 6 milhões lá da Chesf, que é a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Então, 7 milhões consumidos e 6 da Chesf. E um detalhe, Shirley, o ITA já construiu 2 protótipos, um de 25 quilos, outro de 50. Ele é feito em formato de avião e os veículos eles poderão voar por centenas de quilômetros e a Chesf os quer para, como você disse, inspeções nas linhas de transmissão e substituição aos helicópteros que são tripulados por humanos, reduzindo custos e os riscos também. Assim como foi para a Embraer, o ITA deve ser o berço do desenvolvimento do VANT profissional no Brasil, é o que disse o coordenador do VANT do ITA, o Geraldo Adabo, aqui de São José dos Campos. Bacana. Então, é que o drone que a gente vê assim sempre, aquele que faz foto, é uma coisa mais simples, né? Até em países em guerra, eles têm usado muito drone, né, para fazer monitoramento. E aí, porque não é tripulado, então se alguém abater, abateu, né? Exato. Então é bacana a iniciativa, mas assim, digamos que não é uma tecnologia tão assim, né? Verdade. Desconhecida, né? Mas já teve de 25 quilos e agora de 50 quilos. Né? E estão aguardando aí que tenha liberação. Mas como disse no começo do programa, na matéria publicada no jornal do SINDCT, que esse novo corte de verbas na ciência e tecnologia, que inviabiliza a execução orçamentária, é um problema sério a ser discutido, né? Até a nível político e governamental. Sem dúvida, Paulinho. Bom, Shirley, por falar a nível político e governamental, como nós dissemos no bloco anterior, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, retirou do mercado, veja só, os planos de 14 operadoras diferentes. E a maior reclamação é para a não autorização de cirurgias. O cidadão ia lá, precisava fazer a cirurgia e o plano de saúde, não, isso aí a gente não pode fazer. Ou deve ter carência, né? Tem carência, né? E tal, mas esse é o detalhe. O Henrique Carmo trazendo esta informação para a gente sobre esses planos de saúde que foram suspensos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vamos lá, Henrique Carmo, direto no assunto. Passa a valer a partir desta sexta-feira a suspensão de 38 planos de saúde de 14 operadoras diferentes divulgadas pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Entre as 14 operadoras, 4 são reincidentes e já tiveram planos cancelados anteriormente. São elas: Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.
Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, Escolhe Serviços Médicos Limitada e Operadora de Planos de Saúde Serra Imperial Limitada. De acordo com Carla Coelho, diretora de Normas e Habilitação de Produtos da ANS, as suspensões foram motivadas por vários fatores. Nós recebemos em torno de 14 mil reclamações de consumidores de planos de saúde. Essas demandas, na maior parte das vezes, são por negativa de cobertura, ou seja, a operadora negou algum tipo de cirurgia ou alguma consulta específica, ou essas coberturas não foram feitas no tempo adequado. Nós temos a garantia de atendimento. Mais de 739 mil consumidores já adquiriram os planos suspensos. Segundo Carla Coelho, a medida não vai prejudicar quem já comprou os planos vetados. Os consumidores desses planos, eles terão garantido todo o seu atendimento, então não há suspensão de atendimento para essas pessoas. A suspensão equivale a novos ingressos, mas o que já estão lá tem garantidos os seus atendimentos e nós estamos monitorando de perto esses planos. A operadora que comercializar um plano suspenso pela ANS pode receber uma multa que varia de 80 a 250 mil reais. Junto com a decisão, a ANS liberou 30 planos de saúde de 6 operadoras que foram suspensos em medidas anteriores. Para saber qual plano de saúde contratar sem ter dor de cabeça, o usuário pode entrar no www.ans.gov.br e fazer uma consulta. De Brasília, Henrique Carmo. Muito bem, tá aí a informação do Henrique Carmo dessa situação, Chile. Quer dizer, no Brasil sempre vai ocorrer essas situações. Agora, alguém tem que fiscalizar. Eu acredito que não é só no Brasil, né? Essa questão da saúde é que entra num conflito, eu acredito. Porque existem as regras, né? Que você tem que se atender, fazer tal cirurgia, você não pode negar atendimento de emergência, não pode isso, não pode aquilo. Então tem as regras que eles impõem para eles, né? E ao mesmo tempo, para que eles atendam essas demandas, eles fazem um cálculo lá e quer cobrar um valor absurdo para a pessoa contratar. E aí a pessoa não tem dinheiro, e aí eles acham que é abusivo e fica essa coisa de eles querem ter lucro também, né? Então eu acho que vira um problema grande. Né? Ô Shirley, uma última notícia para a gente debater é a respeito do avião, aquele avião laboratório do INPE, que está obsoleto e ele vai ser doado para a Força Aérea Brasileira, porque o INPE tem um avião, olha, há 8 anos está desativado, está estacionado à beira da pista aqui no aeroporto de São José dos Campos. É um avião laboratório do INPE, ele está prestes a ser doado para a aeronáutica. Os custos elevados de manutenção e os pareceres jurídicos contrários a realizar esse tipo de despesa foram os principais motivos para a direção do INPE optar por desativar um Bandeirantes que realizava missões científicas de sensoriamento remoto e coleta de dados atmosféricos. Olha, o INPE ser obrigado a devolver em forma de doação um avião porque não tem dinheiro, porque fica muito caro a manutenção. Eu acho que está certo então, né? Eu sinceramente eu não sabia que existia esse avião. Eu sei que o INPE ele trabalha com monitoramento, mas está mais voltado à tecnologia e não à questão do avião, né? Eu acho que não tem nada a ver, então eu acho que não está servindo mesmo para eles. Não está servindo. Eles estão mantendo ele ali de bobeira. E olha, é um belo de um avião Bandeirantes, é um avião de pesquisa, né? Um avião laboratório. Está 8 anos parado lá o avião, aqui na pista do aeroporto. Tem que dar para quem vai usar, né? No caso é o pessoal da aeronáutica mesmo. É verdade. Bem, está aí essa informação. E um último caso ainda é que o governo ele vai terceirizar a observação da Amazônia, e isso é uma medida que afeta o INPE aqui em São José dos Campos e a Ciência e Tecnologia Brasileira. É uma matéria muito interessante porque o Ministério do Meio Ambiente ele abriu já uma licitação, Chile, para contratar
na iniciativa privada os serviços de monitoramento por satélite e o geoprocessamento equivalente aos que são prestados hoje pelo INPE, na observação de queimadas e também do desmatamento na Amazônia. Agora, por que passar para a iniciativa privada o que é tão bem feito pelo próprio INPE, Shirley? Você falou muito bem, Paulinho. É muito bem feito mesmo pelo INPE. O INPE tem excelência no monitoramento. Aí passar para uma empresa privada, isso quer dizer que eles estão querendo dar dinheiro para outros, né? Porque não estão levando a sério. Não faz sentido. O INPE ele tem suas deficiências, principalmente com o cumprimento de cronograma. Agora até que está bem, né? Mas ele já teve problemas com cronograma de satélite, né? Porque o Amazônia, por exemplo, está há mais de 10 anos aí que eles estão fazendo ele. Mas essa coisa do monitoramento da Amazônia, eles têm excelência nesse monitoramento. Não faz sentido. Agora, a situação é tão séria, essa terceirização da observação da Amazônia, Shirley, que esse edital já foi publicado há um mês atrás. No dia seguinte, houve a exoneração da então diretora do Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento da Paz, que é a Thelma Krug, que foi uma das criadoras do PROD, né, que é o Sistema de Monitoramento do INPE, que calcula as taxas anuais de desmatamento no Brasil desde 1988. Então, o Brasil perde o controle até da observação do desmatamento da Amazônia. Na verdade, perde o controle, entrega as estatais à míngua, né? Que a ideia é acabar mesmo com as instituições públicas de pesquisa. É uma pena. Institutos públicos de pesquisa. Exato. Shirley, bom, o Jornal do SINDIC-CT está à disposição. Como é que os associados, o pessoal da CIT, de Ciência e Tecnologia, deve fazer para poder adquirir um exemplar do Jornal do SINDIC-CT? É facinho, Paulinho. Esse jornal ele chega nas mãos dos servidores no INPE, no CTA, através das gôndolas que a gente deixa disponível o jornal lá. Os aposentados recebem em casa e quem não receber de alguma maneira ou de outra pode também acessar pela internet, né? Deve estar acessando a internet a partir de amanhã e já está acontecendo as distribuições do jornal. Então, vai chegar nas mãos de todos. Bom, não para comentar, mas apenas uma última notícia que muita gente estava de olho nessa notícia, que foi feito um acordo que já permite aos Estados Unidos utilizar Alcântara como base de lançamento de satélite. É um acordo com a informação publicada. Ele foi celebrado antes mesmo do Senado Federal apreciar o anunciado projeto de lei que autoriza a ceder o centro de lançamento lá de Alcântara. Bem, meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos foi a jornalista Shirley Marciano, a direção de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. Até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.